Oi pessoal, meu nome é Aline, sou professora de Biologia e hoje teremos uma aula bem interessante sobre um dos animais que está nessas cenas do filme Procurando Nemo. Não vamos estudar sobre os peixes hoje. Hoje a gente vai estudar sobre a casa do Nemo, que na verdade é um animal, é uma anêmona que pertence ao filo Quinidária. Os quinidários são organismos pluricelulares eucariontes que vivem em ambiente aquático, sendo que a maioria das espécies são encontradas em ambiente marinho, mas a gente também tem espécies que são de água doce. E eles são animais diblásticos, ou seja, apresentam dois folhetos germinativos, que é a ectoderme e a endoderme. Nessa imagem eu coloquei a diferença entre um organismo diblástico e um organismo triblástico para facilitar nosso entendimento. Então, um organismo diblástico vai possuir a ectoderme externamente e a endoderme internamente. Já um organismo triblástico vai apresentar os três folhetos germinativos, que além da ectoderme e da endoderme, também vai possuir a mesoderme. O filo quinidário ele vai ser representado por organismos do tipo medusas, como as águas-vivas, hidras, corais e as anêmonas do mar. Uma característica desses animais é a presença de um tipo especial de célula que é denominada quinidócito. No quinidócito, a gente tem uma estrutura interna que é chamada de nematocisto. Essas células, elas estão em maior quantidade nos tentáculos, porque vai fornecer um tipo de defesa e vai ajudar na predação desses animais. Então, quando algum animal toca os quinidários de forma acidental ou por tentativa de predação, esses nematocistos, eles são liberados, são disparados, e nele contém espinhos e um filamento que penetra a pele do outro animal e libera um líquido que é urticante. Isso faz com que o quinidário consiga paralisar sua presa ou o animal que está tentando lhe predar, e também pode causar sérias queimaduras em peles de humano. E é por conta da presença dessas células nesses animais que é comum a gente ver ou ouvir falar de casos de pessoas que foram queimadas por águas-vivas nas praias. Mas é por conta da característica desses animais de liberar essa toxina quando são ameaçados. Então, a gente viu que quando esses animais eles são tocados, eles liberam essa toxina que pode paralisar ou pode até levar à morte de pequenos animais. Mas e o Nemo? Por que o Nemo e o pai dele não sofrem ação dessas toxinas? Na verdade, os peixes palhaços na vida real, eles também vivem dentro de anêmonas. E os peixes palhaços, eles produzem um muco na sua epiderme, ou seja, na parte externa, 24 horas por dia, fazendo com que neutralize essas toxinas que são liberadas pela anêmona. Então, a anêmona não deixa de liberar a toxina para eles. Mas esse muco impede que essas toxinas penetrem na epiderme desses animais. Então, dessa forma, os peixes eles ganham proteção dos seus predadores porque estão dentro da anêmona, e a anêmona também se beneficia, porque os restos alimentares que os peixes levam para dentro da anêmona serve de alimento para elas também. Os quinidários são animais que apresentam dois tipos morfológicos, pólipos e medusas. Os pólipos, eles são animais sésseis ou sedentários. Eles possuem uma capacidade de locomoção, porém uma locomoção muito reduzida, e eles ficam fixos ao substrato. E é fácil da gente identificar que tanto a boca quanto os tentáculos ficam voltados para cima. E como pólipos, a gente pode destacar os corais e as hidras, que são animais sésseis que ficam fixos aos substratos, diferente das medusas, que são animais
livres natantes, ou seja, a capacidade de locomoção delas é bem maior, e tanto a boca quanto os tentáculos fica voltado para baixo, diferente lá dos pólipos que era voltado para cima. E nesse tipo morfológico, a gente tem as conhecidas como águas-vivas e também as caravelas, que nada mais é do que uma colônia de águas-vivas. Então, nessa imagem, a gente consegue observar um pouco sobre a locomoção desses animais de acordo com o seu tipo morfológico. Como eu havia falado, os pólipos eles possuem uma locomoção, por mais que seja reduzida, e é comum que ela seja feita ou por rastejamento ou então por medipalmos, que é como se fosse uma cambalhota. Já as medusas, elas se locomovem por jato-propulsão, ou seja, o corpo dela se contrai, uma quantidade de água fica acumulada nessa região próxima à boca delas e depois ela é expulsa, fazendo com que haja esse jato e promove então o seu deslocamento. Tanto os pólipos quanto as medusas, eles vão apresentar duas camadas celulares apenas, que é a epiderme e a gastroderme. A epiderme é a camada mais externa, que vai revestir todo o corpo do animal. Já a gastroderme, ela reveste mais internamente, ou seja, vai revestir ali a cavidade gastrovascular desse animal. E entre essas duas camadas de células, a gente tem uma outra camada mais gelatinosa, que é chamada de mesogleia, e ela está presente de forma mais abundante nas medusas. Isso explica por que as águas-vivas, por exemplo, têm esse aspecto mais gelatinoso. É justamente por conta da presença dessa camada de mesogleia mais rica. Então, nessa imagem, a gente consegue observar bem as camadas celulares e a mesogleia. Em azul, a gente tem a epiderme, que vai revestir todo o corpo externamente. Em amarelo, a gastroderme, que vai revestir a cavidade gastrovascular desses animais. E em rosa, a mesogleia. E a gente consegue observar bem a quantidade de mesogleia presente nos pólipos e nas medusas, reforçando aquilo que eu havia explicado, de que nas medusas a quantidade de mesogleia é muito maior do que nos pólipos. Aqui eu destaco para vocês duas novidades evolutivas que surgiram nesses animais que não estava presente nos poríferos, por exemplo. Eles são os primeiros animais a apresentarem um sistema nervoso. O sistema nervoso que esses animais eles vão apresentar é do tipo difuso, onde as células nervosas elas ficam espalhadas na mesogleia, que é aquela camada gelatinosa que eu havia mostrado para vocês. Com relação ao sistema digestório, eles vão apresentar um sistema digestório incompleto, porque eles não vão possuir ânus. Eles possuem boca, mas não possuem ânus. Aqui a gente consegue observar bem essa questão do sistema nervoso difuso que eu expliquei para vocês. A gente consegue ver que existe uma rede de neurônio que é espalhada por todo o corpo do animal, mas não tem um centro de comando, por exemplo, que a gente observa em nós humanos. Então aqui a gente consegue ver que esses animais, eles apresentam boca, mas não possuem ânus. E a região da boca, ela vai ser cheia de tentáculos justamente para auxiliar na captura do alimento e também na defesa do animal, como a gente já conversou. Então, a presa vai ser capturada pelos tentáculos, que vai ser levada até a boca e direcionada para a cavidade gastrovascular. Na cavidade gastrovascular, vai iniciar uma digestão parcial, porque as células dessa cavidade gastrovascular vai liberar enzimas que vai iniciar essa digestão e depois essa digestão ela vai ser completada dentro da célula. Então a gente diz que a digestão alimentar desses animais ela é do tipo extracelular e intracelular. Até agora a gente viu que esses animais eles apresentam um sistema digestório incompleto e um sistema nervoso difuso.
Mas será que esses animais também apresentam sistema circulatório, respiratório e excretor? Na verdade, esses animais, eles não apresentam estruturas específicas para realizar as trocas gasosas, o transporte de substâncias e também a excreção de metabólitos. Dessa forma, tanto a absorção quanto a liberação de gases vai acontecer através da superfície do corpo. E as excretas, elas vão ser liberadas da mesma forma, e a circulação de nutrientes, ela vai acontecer através do processo de difusão. Então, os nutrientes eles vão ser passados por todo o corpo do animal, célula a célula. A gente viu que esses animais eles apresentam apenas 2 camadas de células. Então, isso facilita com que os metabólitos sejam excretados através da camada celular, ou seja, através do seu próprio corpo, e que os gases eles sejam absorvidos e eliminados pelo próprio corpo também. Com relação à reprodução desses animais, eles podem se reproduzir tanto de forma sexuada quanto de forma assexuada. Primeiro a gente vai ver a reprodução assexuada e quando eu for explicar as classes desses animais, aí a gente vê a reprodução sexuada de cada um. Uma das formas de reprodução assexuada desses animais é a reprodução por brotamento. Nesse tipo de reprodução, forma-se um broto de tecido ao longo do corpo de um pólipo já existente, e esse broto ele vai se desenvolver em boca e tentáculos. Esse broto que se desenvolveu, ele pode tanto permanecer ligado ao corpo do pólipo que o gerou, formando uma colônia, ou então ele pode se separar e passar a ter vida independente do pólipo de origem. Mas, se ele permanecer ligado ao pólipo de origem, ele passará a ter vida dependente dele, pois eles vão compartilhar a mesma cavidade gastrovascular. O broto ele vai ter boca e tentáculos próprios, mas a cavidade gastrovascular desse broto vai ser compartilhada com o do pólipo de origem. Além da reprodução por brotamento, há também a reprodução por fissão, onde o corpo do animal ele vai se dividir ao meio, onde uma parte dele vai para um lado e a outra parte vai para o outro, dando origem a 2 indivíduos totalmente idênticos. Além disso, há também a forma de reprodução assexuada por laceração, onde partes do corpo do animal que foi fragmentado pode dar origem a outro indivíduo totalmente idêntico ao de origem. Dessa forma, com relação à reprodução assexuada, a gente tem 3 tipos: reprodução por brotamento, reprodução por fissão e reprodução por laceração. Os quinidários, eles possuem uma diversidade muito grande de seres vivos e eles foram divididos em 4 classes: na classe Hydrozoa, classe Scyphozoa, classe Anthozoa e classe Cubozoa. Agora a gente vai ver algumas características dos representantes de cada uma das classes. Então, vamos começar pela classe Anthozoa. Nessa classe, há apenas um tipo morfológico, que é o pólipo. Os pólipos, eles podem tanto formar colônias quanto viverem de forma solitária. No caso das colônias, a gente pode citar, por exemplo, os corais. E os pólipos que vivem de forma isolada, de forma solitária, a gente tem as anêmonas. Nessa classe, há apenas espécies marinhas, então a gente não vai ter nenhuma espécie que é de água doce. E eles podem se reproduzir tanto de forma sexuada quanto de forma assexuada. Uma das espécies dessa classe é o coral vermelho. E o coral vermelho, ele é muito utilizado para a confecção de joias. Nesse caso aqui, eu trouxe uma imagem de um colar que foi feito a partir desse coral. Com relação à reprodução sexuada dos animais pertencentes à classe Anthozoa, eu trouxe aqui um esquema que explica um pouquinho como que ocorre. Bom, a gente tem então um pólipo adulto que vai liberar os espermatozoides na água e esse espermatozoide
vai em encontro ao óvulo que está exposto na parede do corpo de um outro pólipo. Então, haverá o encontro entre esses dois gametas e vai acontecer a fecundação. A partir daí, vai ser desenvolvido um embrião e um pouco mais tarde, esse embrião ele vai ser liberado e vai se fixar ao substrato. A partir daí, ele vai começar a se desenvolver em boca, em tentáculos, até formar um novo pólipo adulto. E esse pólipo adulto ele vai estar apto aí a se reproduzir novamente. Então, é importante a gente ressaltar que na reprodução sexuada dos animais pertencentes a essa classe, a gente não tem a formação de uma larva, diferente do que vai acontecer nos animais das outras classes que eu vou explicar. Então, a gente tem a fecundação, a partir da fecundação, a gente tem o desenvolvimento de um embrião, e esse embrião ele vai ser liberado e vai se fixar ao substrato. E é a partir desse embrião que vai se desenvolver em um novo pólipo adulto. A classe Scyphozoa, ela é representada principalmente pelas medusas. As medusas dessa classe, elas são geralmente grandes e os pólipos, eles são mais reduzidos quando não ausentes. Os pólipos, eles vão participar ali mais na reprodução assexuada e as medusas na reprodução sexuada. A reprodução desses animais tem uma característica diferente que acontece por meio da estrobilação. Então, na reprodução desses animais vai acontecer da seguinte forma: teremos duas medusas adultas participando, sendo que uma delas vai liberar o espermatozoide na água. Esse espermatozoide vai fecundar o óvulo da outra medusa, sendo que essa fecundação vai acontecer dentro do corpo da medusa. A partir daí, vai ser formada uma larva toda cheia de cílios que vai ser liberada na água. Esses cílios vão auxiliar na locomoção dela e ela vai ficar nadando até se fixar ao substrato. Ao se fixar ao substrato, ela vai se desenvolver e então vai acontecer a estrobilação, que é uma divisão transversal desse organismo que vai dar origem a éfiras. As éfiras são medusas imaturas. Logo depois, essas éfiras vão sendo liberadas e vão se desenvolver em novas medusas adultas. A classe Hydrozoa, ela vai ser representada por hidras, pequenas medusas, caravelas e corais de fogo. Nessa classe, a gente vai ter a presença de hidras de água doce. E esses animais, eles podem ser coloniais ou solitários. No caso dos animais coloniais, a gente pode citar, por exemplo, as caravelas, que são colônias polimórficas, ou seja, os indivíduos que formam essa colônia vão apresentar formas e funções diferentes e ele vai ser um indivíduo flutuador com uma bolsa cheia de gás que vai possibilitar com que ele se desloque por ação do vento e das ondas. A reprodução desses animais vai depender muito de acordo com a espécie, mas uma característica muito importante da gente salientar é com relação ao ciclo de vida com alternância de gerações. Nesse ciclo de vida, a gente tem medusas adultas que vão se reproduzir de forma sexuada, ou seja, uma medusa vai liberar o espermatozoide na água, esse espermatozoide vai fecundar internamente outra medusa, essa medusa vai liberar uma larva, essa larva vai se fixar ao substrato e vai se desenvolver em uma colônia de pólipos. Então, a gente teve inicialmente a reprodução sexuada. A partir do desenvolvimento dessa colônia de pólipos, de forma assexuada, esses pólipos vão se reproduzir e vão liberar medusas jovens.
Então, em um único ciclo de vida, a gente tem tanto a reprodução sexuada quanto a reprodução assexuada. Por fim, teremos a classe Cubozoa. Na classe Cubozoa, teremos medusas com um sino mais quadrado, sino com esse aspecto mais cúbico, o que dá o nome à classe. Nessa classe, teremos tanto pólipos quanto medusas, sendo que no ciclo de vida desses animais, os pólipos eles aparecem em um período muito curto, sendo que a forma predominante desses animais é a forma de medusas. Eles se reproduzem tanto de forma sexuada quanto de forma assexuada, e na reprodução deles a gente não tem aquele fenômeno de estrobilação que a gente viu na classe anterior. Dessa forma, a reprodução sexuada desses animais vai acontecer da seguinte forma: haverá a fecundação dos gametas das medusas, dando origem a um embrião. Esse embrião vai dar origem a uma larva e essa larva vai dar origem a um pólipo. Esse pólipo ele vai sofrer metamorfose e vai se transformar em uma medusa, reiniciando todo o ciclo. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que tiver ficado, vocês podem me mandar a dúvida de vocês pelo e-mail que eu respondo vocês, tá? Então, bons estudos a todos e até a próxima aula.